Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, dos versículos 15 ao 21, que diz: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles fizeram mal. Agora, pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pai, nos capacita, Senhor, para que possamos expor a tua palavra, Senhor. Que não seja eu que venha falar, Senhor, mas que tu venha falar para o teu povo, Senhor. Fica conosco, ó Deus, nos protege, perdoa as nossas falhas e nossos pecados, pois é em nome e por amor de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, segundo o dicionário da língua portuguesa, perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou a si próprio. A Bíblia diz em Mateus 18, 21 e 22, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso não era uma mera fórmula matemática, mas significa que devemos e que somos convidados a perdoar infinitamente. A presente narrativa nos mostra que José era um jovem abençoado por Deus e que Deus deu o dom de revelação de sonhos. José foi o 11º filho de Jacó, patriarca, e seu filho favorito, sendo também o filho mais velho de Raquel, que permaneceu estéril por vários anos, mas era a esposa amada de seu pai. Por conta disso, tornou-se o caçula protegido e favorecido. Ao longo de sua história, ele foi desprezado pelos seus irmãos, ameaçado de morte, vendido como escravo, tentado por uma mulher poderosa, preso injustamente, esquecido na prisão, desafiado pelo faraó a interpretar seus sonhos. Foi nomeado governador do Egito e colocado à prova diante de seus irmãos, aos quais perdoou. Em tudo isso, ele teve fé em Deus e foi honrado. Meus queridos irmãos,
Esta narrativa que acabamos de ler revela a bondade, a benevolência, o perdão e a graça restauradora de Deus, sendo estendida por José do Egito aos seus irmãos, em cumprimento às promessas de Deus Todo-Poderoso aos patriarcas na preservação de seus descendentes. O livro de Gênesis, a própria Bíblia diz que Moisés é o autor. Portanto, a tradição judaica e cristã aceita que Moisés é o autor desse livro. O livro tinha o propósito de explicar a criação, a queda do homem, a providência daquele que surgiria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, Jesus Cristo, bem como os patriarcas, aos quais Deus prometeu que deles faria a formação do seu povo. Em Gênesis 15, 21, o texto nos mostra que os irmãos de José, após a morte de seu pai, queriam se reconciliar com ele. E, mediante do que foi exposto, nesta narrativa, nos propõe a meditar no seguinte tema: perdão, uma marca de uma vida transformada. Por que o perdão é a marca de uma vida transformada? Em primeiro lugar, porque quem perdoa confia em Deus. O versículo 19 diz: José lhes disse: não temas, pois estaria eu no lugar de Deus? Nesse versículo, José não está diminuindo e nem negando o pecado de seus irmãos. Ele não disse: olhe, o que vocês fizeram comigo não tem importância nenhuma. José também não disse: eu sei que vocês não tinham a intenção de me fazer mal. Pelo contrário, implicitamente reafirmou que o pecado deles seria julgado. Contudo, esse pecado seria julgado por Deus, não por José. Não fiquem com medo de mim, não fiquem tremendo, porque existe um juiz máximo que irá julgar todas as coisas com justiça. Porque é que eu vou tomar o lugar do juiz dos juízes? Somente ele sabe de fato o que cada um de nós merecemos. Irmãos, isso é muito importante. Isso deve nos fazer refletir, pois somos muito rápidos para julgar e muito mais rápidos para não julgar, mas condenar aqueles que nos fazem mal e também que fazem mal às outras pessoas. Pois só Deus sabe o que as pessoas fizeram e o que elas merecem. Em segundo lugar, quem perdoa entende o propósito de Deus. O versículo 20 nos diz: mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Os planos maldosos orquestrados pelos irmãos de José, na verdade eram instrumentos da bondosa vontade de Deus na sua vida. José entendeu que Deus estava trabalhando em sua vida nas ações maléficas de seus irmãos, mas com um propósito santo, com um propósito bondoso. Abra nossa Bíblia agora no capítulo 45, do mesmo livro de Gênesis, que fala sobre a doutrina da providência. 45, de 5 a 8. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque
já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse versículo fala sobre a doutrina da providência de Deus. Esse Deus soberano que rege todas as coisas e que faz com que todas as coisas convirjam para a sua própria glória. José entendeu isso, que mesmo seus irmãos, com suas ações pecaminosas, Deus estava usando com um propósito santo, benéfico. Vejam só, se José não tivesse sido vendido como escravo e levado ao Egito, se não tivesse sido jogado no cárcere, coisas incríveis e tremendas não teriam acontecido. E José nunca teria condições de planejar um programa de combate à fome. Durante 7 anos de seca que assolou a terra, a Bíblia diz que, por conta disso, ele salvou milhares de vidas, inclusive a do seu pai e de seus familiares. E ele fez menção disso aqui. E isso, queridos, me leva a dizer que nosso Deus é muito sábio, porque muitas vezes vence o mal cortando pela raiz, mas outras vezes ele usa pessoas para promover objetivos santos, bondosos, incríveis e majestosos. E foi justamente o caso de José. Deus agiu de tal forma que os propósitos destrutivos da maldade de seus irmãos serviram para realizar o oposto do pretendido. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José, na verdade, estava dizendo: meus irmãos, eu não tenho direito de me vingar de vocês. Também não há necessidade para isso. Não há pretensão de minha parte de vingar de vocês, porque eu sei que tudo de mal que aconteceu comigo estará fora dos planos bondosos e gloriosos de Deus para mim. Ele vai usar tudo isso para o meu bem. O versículo 18 dá uma prova de que Deus estava guiando o destino de José. E por fim, em terceiro lugar, porque quem perdoa compartilha do amor que recebeu de Deus. O amor é um mandamento que pertence ao Senhor. O versículo 21 diz: portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês, suas mulheres e seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Em outras palavras, queridos, José disse a seus irmãos que eu não tenho rancor contra vocês, não carrego nenhuma mágoa contra vocês. Eu perdoei vocês de verdade. Eu não vou usar o meu poder para me vingar. Vou usar o poder para cuidar de vocês, para amar vocês.
O que José está dizendo é que está pagando o mal com o bem. Ele sustentou seus irmãos, porque perdoar é restaurar. Perdoar é cancelar a dívida, é não passar na cara. E é isso que nós temos que fazer. Diante destas verdades, temos agora algumas lições, alguns desafios para nossas vidas. Hoje vimos que o perdão é uma marca de uma vida transformada. Em primeiro lugar, quem perdoa confia em Deus. Confia em Deus. José confiou em Deus. Deixe toda a sua vida nas mãos do Senhor, por mais que seja difícil. Hoje, a palavra de Deus te convida a jogar fora sua razão, perdoar e confiar em Deus. Ele é justo juiz que julga a tua causa. Segundo, quem perdoa entende o propósito de Deus. Deus tem propósito em todas as coisas. Portanto, mesmo que não entenda no primeiro momento, perdoe por entender que até mesmo o que lhe causou dor, ressentimentos, não fugiu dos propósitos de Deus. Quem perdoa, compartilha do amor que recebeu do Senhor. Como dissemos, perdoar é um ato de amor. Somos amados por aquele que é amor. E Ele nos chama a amar. Ame quem lhe magoou. Perdoe quem lhe feriu. Libere perdão. Ore por aquele que nos perseguem. E concluindo, meus amados, a definição do dicionário pode ser compreensível, mas perdão é muito mais que um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. As pessoas por si só não conseguem fazer tal eliminação. Somente aqueles que tiveram suas vidas transformadas por aquele que na eternidade decidiu por nos perdoar, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que são capazes de perdoar. Que Deus nos abençoe.